1 Pedro, capítulo 5, verso 13 e 14. E hoje, graças a Deus, a gente encerra essa peregrinação na epístola de Pedro. Vários meses pregando nessa epístola e hoje, graças a Deus, a gente consegue terminar mais um livro da Bíblia. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 13 e 14. Esse som alto aí é de algum vizinho? Logo aqui na frente? Se estiver atrapalhando vocês que estão aí atrás, pode sentar mais na frente. Por favor, Penha. Vamos ler o texto? Diz assim: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Curve sua cabeça. Senhor Deus, eu peço que, por tua graça e misericórdia, o Senhor venha me usar a falar aos meus irmãos. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja aqui, Senhor. E que a tua palavra venha atingir os corações, tanto dos meus irmãos, quanto o meu coração também. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Irmãos, aqui a gente chega no final dessa epístola. Pedro, ele está encerrando essa epístola. Eu tenho que lembrar vocês que ele citou o Silas, né? Como eu preguei na semana passada, o Silvano, a quem ele disse no verso 12, que considera como um irmão fiel. Eu expliquei para vocês que não é qualquer irmão, não era qualquer membro da igreja ou alguém que fazia questão de não ser um ninguém na igreja. Silas não é essa pessoa, né? Infelizmente a gente olha, né, no cenário das igrejas aí, a gente percebe alguns irmãos que fazem questão de ser um ninguém na igreja. No corpo de Cristo não pode haver isso. Então é por isso que ele chama Silas de irmão fiel. Era alguém atuante na igreja. Ele também encoraja os irmãos, ele testemunha da verdadeira graça de Deus. Eu expliquei para vocês que Pedro não acredita em várias verdades, né? O nosso apóstolo não acredita que existem várias e múltiplas verdades no mundo. Ele prega apenas a verdade do Evangelho, como a única verdade, né? Que é a graça de Deus aqui. E ele terminou esse encorajamento pedindo os irmãos para se manterem firmes na graça de Deus, é o termo que ele usa, né? Ele diz aqui no finalzinho do verso 12, mantenham-se firmes na graça de Deus. É um encorajamento e é uma exortação para a gente. É a nossa responsabilidade como crente de se manter nos caminhos do Senhor, de estar alerta, de vigiar, de não afrouxar. Às vezes a gente tem essa tendência de ir afrouxando, e eu falei no sermão passado, né? Principalmente usando alguns textos, né? Não, já fui salvo, né? Então, já que eu não posso cair da graça, vou viver de qualquer maneira. A gente sabe que biblicamente não é assim que funciona. Então Pedro, ele insiste com os irmãos: mantenham-se firmes na graça, não afrouxem, não parem a caminhada, não desistam, não parem de caminhar. O fim está logo ali, está muito próximo o fim. E a gente tem vivido períodos dolorosos, períodos em que a igreja tem que abrir o olho, coisas que eu nunca vi na minha vida, que é curta, né? Eu sou novo, eu nunca vi coisas como eu estou vendo, desse tipo que eu estou vendo agora. O mundo todo parando por causa de uma causa. Liguem o sinal de alerta, irmãos. Não é momento de se esfriar, não é momento de parar, não é momento de fugir dos caminhos do Senhor, não é momento de permanecer fora do caminho do Senhor. Então é momento de se manter e momento de voltar.
Não brinquem mais, não dá mais para brincar. Na verdade, nunca deu, porque a morte bate as portas todos os dias. Então agora é a saudação final de Pedro. Ele diz no verso 13, que é onde a gente começa esse sermão, ele diz assim: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho. A gente sabe que alguns estudiosos, principalmente aqueles que estudam o Novo Testamento, não, aqueles que estudam o Antigo Testamento também fazem isso, né? Mas aqui, como a gente está no Novo, a gente sabe que eles têm a curiosidade de saber quem escreveu a epístola, né? Tanto é que tinha dúvida, né? Se foi Pedro mesmo que escreveu essa epístola, ou se foi Silas, ou se foi Marcos, ou se foi algum outro homem. Então esses estudiosos, eles se prendem a isso. Quem foi que escreveu? Para quem o autor escreveu? Eles estudam isso. Quem são as igrejas que receberam essa carta aqui de Pedro? Isso é importante. Eles também querem saber onde o autor bíblico estava quando escreveu a epístola. Se ele estava na Grécia, se ele estava em Roma, se ele estava em Israel. Tem essas curiosidades aqui. Então os estudiosos, eles vão se debruçando. Uma outra coisa que eles procuram saber é a datação, a data. Quando que ele escreveu essa epístola? Foi no ano 60 depois de Cristo? No ano 64? Se foi no ano 64, quem era o imperador na época? No ano 64 já tinha perseguição na igreja ou não tinha? Essas coisas são importantes. Trazem conhecimento para a igreja, para a gente saber quem foi que perseguiu, como perseguiu, qual foi o período, como a igreja se comportou na perseguição. São coisas importantes para a gente aprender. Então, Pedro deixa claro aqui que tem alguém mandando uma saudação. Esse alguém ele chama de aquela que está em Babilônia, ou seja, pressupondo que Pedro também estava em Babilônia. Então, da onde ele escreve essa carta? Babilônia. Só que tem um problema aqui: a Babilônia não existia mais. Por que Pedro está dizendo que estava em Babilônia? Ou que estava saudando com aquela que estava em Babilônia, junto com aquela que estava em Babilônia, saudando a igreja? Só que Babilônia não existia mais. O que ele diz? Por que ele usa esse termo, Babilônia? A gente sabe que Babilônia se tornou sinônimo daquela que é inimiga de Deus, que promove idolatria, que persegue os servos do Senhor por causa de Nabucodonosor. Vocês lembram da história? Da Babilônia que invadiu Jerusalém, destruiu as coisas do templo do Senhor, destruiu o templo do Senhor, levou cativo, né? Aqueles que eram de Israel, inclusive Daniel e outros mais. Então, Babilônia virou sinônimo daquela que persegue a igreja, que é idólatra. Então, a igreja sabia dessa linguagem de Pedro. Quem era a grande Babilônia da época? Roma, porque a Grécia já tinha caído, a Grécia não era mais poderosa. Quem tinha todo o poder na época que Pedro escreveu a carta? Quem era idólatra? Quem perseguia a igreja? Roma. A gente sabe que na época de Jesus, um pouco antes, anos antes de Pedro escrever essa epístola, Roma. Tanto é que Jesus tem aquela frase, né? Dai a César o que é de César, imperador romano. Então Roma era a grande Babilônia daquela época. O que isso significa? Que muito provavelmente Pedro estava em Roma, escrevendo essa epístola. Então, uma outra coisa curiosa aqui é que ele usa esse termo no feminino. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. Alguns estudiosos acham que essa pessoa aqui, né, aquela aqui, é a esposa de Pedro. É como se ele estivesse escrevendo a carta, dizendo: a minha esposa, também eleita do Senhor, dá saudação a vocês. E também o meu filho Marcos. Aí vão entender o seguinte: aquela é a esposa de Pedro, que a gente não sabe o nome. Quando a gente lê os evangelhos ali, a gente sabe que Jesus curou a sogra de Pedro, mas não dá o nome dela. Se Pedro foi papa, ele foi o único papa casado. Se ele foi papa, não é? Porque Jesus curou a sogra dele. Se é que o papado é bíblico, coisa que a gente não acredita, né? Nós protestantes não acreditamos nisso. Só que é curioso, porque tem um termo feminino aqui, o aquela, que envia saudação, e ele conclui: e também Marcos, meu filho. Ou seja, ele era casado,
Se essa mulher que dá a saudação para a igreja é a esposa dele, então Marcos é um filho legítimo de Pedro, que a igreja talvez não sabe, ele está revelando agora. Eu tenho um filho legítimo chamado Marcos. É uma possibilidade. E tem a outra possibilidade, que é a que eu creio, que eu defendo, e que a maioria dos teólogos defendem, que aquela aqui é a igreja que está em Roma. Entende? Pedro, ele faz parte de uma igreja. Pedro congrega. Bem, ele é apóstolo, ele poderia ser o primeiro a dizer: eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso estar junto de irmãos, mas eu tenho uma igreja, eu escrevo dessa igreja e eu ainda envio as saudações dessa igreja a vocês. Então Pedro não é desigrejado, mesmo tendo muito conhecimento. Pedro não é desigrejado, mesmo sendo apóstolo, mesmo tendo andado com Jesus. Ele está no meio da igreja. Pedro é bíblico, crente e congregante. Grava isso: Pedro é bíblico, porque ele cita muito o Antigo Testamento aqui na epístola dele. Ele é crente, ele crê na ressurreição literal, porque ele viu. Ele é crente em Jesus Cristo. E ele é um congregante. Ele não deixou de congregar por ser apóstolo. Essa é a posição. E eu vou provar para vocês por que aquela aqui é a igreja. Ele chama aquela, eu já vou começar a chamar de igreja, vocês já sabem o que estou dizendo, né? Ele chama essa igreja que está na Babilônia, que Babilônia é Roma, ele chama de eleita. Olha o termo: aquela que está em Babilônia também eleita. Isso era um termo normal para as igrejas, tá? Eu vou mostrar. Também eleita, envia-lhes saudações. Onde a gente encontra essa expressão aqui no Novo Testamento? 2 João, me ajuda, Natália, projeta aí, por favor. 2 João, só tem um capítulo, então vamos ler no verso 1. Olha o termo, para vocês verem que não é a esposa de Pedro, como alguns defendem. Vão anotando, irmãos, vão anotando. Diz assim, acompanha aqui na frente, por favor: o presbítero, a senhora eleita. Está vendo? É como se tivesse o presbítero escrevendo para a senhora eleita. Olha o termo, senhora no feminino também, não é? É um termo respeitoso para a igreja, a senhora eleita, e aos seus filhos, ou seja, aqueles que congregam. Ele está escrevendo para uma igreja, e ele chama os membros dessa igreja de filhos da igreja, a senhora eleita. A gente sabe que é a igreja aqui pelo último versículo, olha o verso 13. Os filhos da sua irmã eleita, ou seja, essa senhora eleita tinha uma irmã também eleita, e João usa o mesmo termo que de Pedro: lhe enviam saudações. Ou seja, João também congregava numa igreja, ele estava escrevendo a outra igreja, que ele chamava de senhora eleita. Depois no verso 13 ele diz: os filhos, ou seja, os congregantes, os membros da sua irmã que é eleita, ou seja, a igreja é irmã, são irmãs, entende? Também eleita, enviam-lhes saudações. Era uma maneira deles dizerem: a igreja daqui envia saudações para a igreja daí. A igreja daí é a senhora eleita, e a irmã dela, que é a igreja daqui, está enviando saudações a vocês. Algumas pessoas, quando olham para isso aqui, tentam também imaginar: por ser uma senhora, é uma mulher muito velha, que talvez abriu a casa dela para os membros congregarem. Não é, gente. Não é disso que ele está dizendo. A gente tem que acostumar com os termos usados na época, que a igreja era acostumada. A igreja sabia do que ele falava. Algumas pessoas vão olhar e vão dizer que essa é a base bíblica para ter pastora na igreja. Porque Pedro está dizendo a senhora eleita e aos seus filhos. É uma mulher pastora que cuida dos filhos, que são os membros. Não há nada a ver. É uma igreja eleita. Era costume deles chamarem as congregações de eleita, as igrejas de eleita, e de dizer que essa eleita envia saudações. Está vendo como é a mesma coisa? É igualzinho o termo que Pedro usa aqui no verso 13. Aquela senhora que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. Junto com mais quem?
e também Marcos, meu filho, que não é o filho dele legítimo. Esse Marcos aqui é um Marcos que escreveu o Evangelho. Como é a ordem? Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Esse Marcos aqui é o que escreveu o Evangelho. E os estudiosos acreditam, né, claro, estudando, óbvio, são estudiosos, que Marcos escreveu o Evangelho dele sob a tutela de Pedro, que é o João Marcos, que teve problema com Paulo no livro de Atos. É essa mesma pessoa, entende? Era o pupilo de Pedro. Pedro chama Marcos de filho. Ainda voltando um pouco aqui, eu percebo a maneira respeitosa que eles falam da igreja, sabia? João chama a igreja de a senhora eleita. Pedro diz aquela que está em Babilônia eleita também. É um carinho que eles têm da igreja. Os próprios apóstolos, há pouco tempo não, alguns anos atrás, eu vi um homem, um pastor desbocado, que ele disse o seguinte, que a igreja evangélica brasileira, me perdoe a expressão porque foi ele que usou e não eu, a igreja evangélica brasileira é uma vagabunda, uma prostituta. Mas peraí, esse homem deve ser um grande profeta do Senhor, e o Senhor mandou ele falar isso para condenar a igreja, porque se tem alguém que pode usar termos fortes contra a igreja, esse alguém é Jesus. A gente sabe que em Apocalipse ele usou termos fortes. Agora eu vi esse pastor falando isso, eu falei, ele não tem o mínimo respeito. Quem é ele para chamar a igreja de prostituta? Quem é ele para chamar a igreja evangélica brasileira de vagabunda? Não é possível, esse cara não conhece as igrejas. Por causa de 2 ou 3 igrejas que aparecem na televisão, ou na verdade de 2 ou 3 pastores, apóstolos, bispos, patriarcas que aparecem na televisão, eles acham que a igreja evangélica é tudo igual, que é tudo daquele jeito, que todo pastor é pilantra, que todo crente é burro, que dá dinheiro para enriquecer a igreja, ou na verdade dá dinheiro para enriquecer os bispos e os pastores da igreja. Será que ele não conhece as igrejas que não aparecem como essas megas igrejas? Não estou dizendo que por ser mega igreja é uma igreja falsa, não. Mas essas que está na minha mente, que eu não quero citar o nome agora aqui, não tem problema citar o nome, mas eu não quero citar, não estou com vontade hoje. Então vocês sabem já. Será que ele não sabe? Será que nós somos uma igreja vagabunda? Será que outras igrejas fiéis que eu conheço merecem estar nesse bolo? Eles não têm respeito para falar da igreja, eles querem aparecer. Aí você pode dizer assim, mas no Antigo Testamento os profetas usaram termos pesados contra Israel. Mas espera aí, pelo que eu me lembre, no Antigo Testamento eles diziam assim, assim diz o Senhor, e aí condenavam Israel. Era Deus falando de Israel, era o Senhor falando de Israel, e mesmo assim sempre tinha os remidos, os remanescentes. A gente sabe disso da história clássica de Elias. Senhor, todos se prostraram, só eu fiquei. E Deus fala para Elias, Elias, ainda tem mais 7.000 que não se dobraram, Elias. A gente sabe que 7.000 provavelmente ali é um número simbólico, são milhares e milhares que não se prostraram aos ídolos. Não dá para generalizar, não dá para ter esse desrespeito com a igreja. Eu não gosto de ouvir essas coisas. E cuidado com os termos que você usa para falar da noiva de Cristo. Foi Ele que mandou você falar? Foi Ele que está te usando? Você de fato ouviu Ele mandar você usar esse termo? Se não, fica quieto. E se você ouviu, duvide. Talvez você esteja ouvindo vozes por aí que não seja a dele. Ele falou aqui, ó. Ele falou aqui. E só ele tem essa autoridade. É claro, a gente denuncia o erro, a gente denuncia o pecado. Agora, generalizar e dizer que a igreja do Brasil é uma prostituta, não é. Não é. A igreja é formada de pessoas, tem muito crente honesto, verdadeiro, fiel a Deus. Eu sei que aqui nessa igreja tem gente séria, tem gente crente aqui de verdade, que ama Jesus Cristo, que quer andar com Ele até o fim. Eu lembro de, há pouco tempo, muito pouco tempo, ontem, ou hoje, ontem, não lembro, minha mente está assim agora, eu vi o depoimento de um pastor, que o nome dele é Brian Champel, acho que é assim que se pronuncia, Brian Champel,
Ele deu um testemunho de como Deus foi fiel na vida dele no início do ministério, mas ele não foi tão fiel assim no início. Ele diz o seguinte: eu saí do seminário e fui pastorear uma igreja histórica, ou seja, uma igreja top. E eu fiquei muito orgulhoso de mim, por eu acabar de sair do seminário e já me tornar pastor de uma igreja histórica, num lugar onde era próspero. Ele foi pastorear nessa igreja e ele se sentiu bem orgulhoso daquilo ali. E ele diz: eu me senti capaz o suficiente para pastoreá-la, mesmo tendo 20 anos. Só que do nada, o governo dos Estados Unidos proibiu, ou na verdade tornou ilegal naquela cidade o comércio ou o trabalho com carvão, que era o que dava renda para aquele lugar onde ele foi pastorear. Todo mundo na cidade trabalhava com isso. Todos os membros da igreja estavam envolvidos nisso. Quando houve essa proibição, o governo tornou ilegal, os membros ficaram desempregados. A população da cidade ficou desempregada. E ele disse o seguinte: os membros começaram a ir embora da igreja. Os jovens começaram a desviar. As pessoas ficaram deprimidas em casa, porque perderam tudo. A renda da igreja caiu desesperadamente, eu não sabia mais o que fazer. Então um jovem que saiu do seminário, que estava orgulhoso, se sentindo capaz, agora parece que tudo começou a quebrar ao redor dele. E a igreja começou a desmoronar, como todas as outras igrejas. Ele diz: uma igreja que era próspera começou a desabar. Ninguém mais tinha trabalho ali, os membros deprimidos, alguns desviando. Ele diz que começou a ter briga dentro dos lares, porque quando a crise financeira chega, começa a ter essas coisas. Ele diz: chegou a ter agressão de marido batendo em mulher, e membro da igreja. E eu como pastor, eu tinha que fazer alguma coisa. Ele diz que subiu o púlpito e começou a dar cajadada na igreja, bater na igreja, bater e dar cajadada na igreja. Até que ele diz assim: um dia eu fiquei cansado de dizer para eles: parem de fazer isso. O número de divórcio começou a aumentar na igreja, e ele dava cajadada, ele batia e batia, ele achava que esse era o remédio. E até que ele cansou, o coração dele começou a esfriar, e o depoimento dele: eu estava cansado, desencorajado, eu achei que eu não tinha mais que ser pastor. Eu estava desistindo já do ministério. Foi quando eu encontrei os escritos de um outro pastor antigo, que começou a mostrar para eles o que estava por trás até mesmo dos heróis da Bíblia. Ele começou a ler, porque o que falam sobre Davi é que Davi venceu o gigante, é que Davi matou um leão e urso, que era cheio do Espírito Santo. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E esse homem, num livro dele, ele começou a mostrar que por trás desses heróis existiam vilões entre aspas. Não que Davi pertencia ao diabo, não é esse tipo de vilão que eu estou dizendo, não. Vilão no sentido de pecador. Por trás de todo herói da Bíblia tem um grande pecador. E esse pastor começou a mostrar os pecados dos grandes heróis da Bíblia. Então ele começou a mostrar que o mesmo Davi que venceu Golias dormiu com Betseba, que não era a esposa dele, e que matou o esposo dela, Urias. Que esse mesmo Davi que venceu o gigante se orgulhou do grande exército que tinha e achou que a glória era dele, e caiu na armadilha do diabo. Esse mesmo Davi foi um péssimo pai, não soube criar os filhos. E ele começou a ler, e as histórias de cada herói, e o autor foi levar ele para um outro caminho. O único herói verdadeiro da Bíblia chama-se Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, nele não havia mácula, nem pecado, nunca pecou, em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado algum. É o único herói da Bíblia. Você está dizendo: mas onde você quer chegar? Ele disse assim: eu lendo esse livro, ele me encorajou, porque ele mostrou ao meu coração que eu não era preparado, eu não sou tão grande, não sou tão inteligente assim, porque eu não soube lidar com a crise desesperadora que houve na igreja. E eu aprendi a tratar a igreja. Eu não só mais batia, eu entendi que eu precisava era cuidar do coração deles, do púlpito. E eu mudei o meu modo de pregar. Eu comecei a cuidar das feridas, eu comecei a pregar o consolo de Deus. É claro, exortar para que não haja mais divórcio na igreja, para que o marido não bata na esposa, mas curar feridas, porque ele estava diante de um povo que perdeu tudo, que não tinha mais emprego, que estava à falência, não tinha nem dinheiro para comprar
nem sequer as coisas básicas para dentro de casa. E ele aprendeu com Deus que na igreja não só se bate, mas se ama, se cuida, consola a alma. Foi aí que ele aprendeu a pastorear de verdade. O respeito que Pedro tem pela igreja e a caminhada que a gente fez nessa epístola inteira, quem pegou desde... Eu acho que pelo menos um na igreja pode dizer: eu peguei todas as pregações, pastor. Talvez um possa dizer isso. Como Pedro lidou com a igreja com amor, com exortação, com consolo também. E agora no finalzinho, esse respeito de chamá-la de eleita, de mandar saudação de uma igreja para outra. É incrível isso aqui, é amor pela igreja. Então cuidado quando você for falar da sua igreja aqui. Se Pedro respeitava a igreja em que ele congregava em Roma, chamava de eleita de Deus, quanto mais você, quanto mais a mim. Eu vou usar esse termo com amor: lave a sua boca antes de falar mal da sua igreja. Pastor, alguém falou mal? Ninguém, não estou mandando em direto, porque ninguém falou, eu não ouvi nada. Eu só preciso falar aquilo que eu creio que Deus botou no meu coração para pregar, porque às vezes ninguém falou hoje, mas amanhã vai cair no erro. Ame a igreja, trate a igreja com respeito, chame-a de a senhora eleita, e nós aqui somos os filhos da igreja. Guardem esse respeito aqui. Bem, é óbvio que eu não tenho tanta coisa para falar aqui, nesses 2 versículos finais, que são saudações finais, mas eu creio que até mesmo o que já foi falado é importante. Só um outro ponto aqui que eu não quero deixar de falar: ele chama Marcos de meu filho, correto? Mas como ele chamou Silvano? Silas. Ele não chamou de meu filho, Silas é Silvano. Ele chama Silvano de irmão fiel, não é? Marcos é filho, Silvano é irmão fiel, sabe fazer a distinção. Ele sabe quem é o filho dele na fé, que ele cuidou, que ele doutrinou, que ele discipulou. Silas provavelmente já era bem maduro, aprendeu com outros, já estava numa outra estatura. Como eu preguei na semana passada, Silas é o cara que foi chicoteado do lado de Paulo, irmãos, não é um menino na fé. Silas é o cara que foi preso com o apóstolo Paulo e cantou louvores com o apóstolo Paulo. Ele não é um discípulo de Pedro. Silas, Pedro chama de irmão. E aqui agora eu vou inverter a história. Seja humilde, seja humilde. Aquele que foi o seu mentor, que te discipulou, que você aprendeu, que você teve inspiração com ele, não queira estar lado a lado no mesmo nível dele. Seja humilde, reconheça. Eu estou invertendo a questão. Tem uns que lutaram lado a lado, são da mesma estatura na fé. Mas tem outros que vieram depois e foram aprendendo com esses que chegaram 10 anos antes. Seja humilde. Não queira dizer: bem, eu não sou filho na fé daquele cara, eu sou irmão dele, não sou filho dele, quando é. Entende? Seja humilde, isso é humildade. Pedro, ele faz essa diferença sem querer fazer, mas faz. Porque ele não chama Silas de filho, ele chama Silas de irmão, mas Marcos ele chama de filho. Paulo não chamava Barnabé de filho, mas quando ele se referia a Timóteo, ele chamava de meu filho Timóteo. A gente sabe que é filho na fé. Eu não posso simplesmente dizer, por exemplo, um homem que eu vi pessoalmente, mas é óbvio, ele não me viu porque estava numa multidão. Eu gosto muito do pastor John Piper, que tem mais de 70 anos. Eu nunca vou dizer que eu estou na estatura de John Piper. Sendo que quando eu estava começando a estudar, esse cara já tinha cabeça branca. Eu aprendi com ele muita coisa vendo. E quando ele veio no Rio de Janeiro, no Rio Centro, eu fui de ônibus. E era ceia, eu ceiei com o Piper. E ele não sabe quem eu sou, mas eu peguei ônibus, eu tinha que estar lá para ver aquele cara, que não era meu irmão fiel. Estava muito mais para um pai na fé do que para um irmão. Eu preciso me colocar no meu lugar. Não é porque eu sei que eu tenho dons de Deus, que Deus me deu a graça. Eu tenho poucos, mas eu tenho alguns dons. Não é por isso que eu vou me colocar no mesmo patamar do John Piper, do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que está há anos, tem idade para ser meu pai.
Ele tem exatamente a idade da minha mãe. Entende? Eu cheguei muito depois dele. Eu sei que Pedro não fez essa distinção propositalmente, mas é automático. Silas é meu irmão, Marcos, meu filho. Jamais Marcos poderia dizer: que isso, Pedro? Eu vi Jesus também, eu estava lá, eu escrevi o evangelho, está doido? É irmão. Não, é filho. Pedro é meu pai. Seja humilde, isso aqui é humildade. Agora, o outro lado, Pedro também não pode ser soberbo, por ser já pai da fé de alguns. Não pode, porque senão ele vai deixar de chamar Silas de irmão, ele vai acabar chamando Silas de filho também, aí todo mundo vira filho dele, porque ele é primeiro do que todos. Não é assim. A soberba não pode chegar. Eu posso olhar para alguns e dizer assim: ó, isso aqui não era nada quando eu conheci, e hoje já é um rapaz, ou um homem formado, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar para aqueles outros que caminharam anos e anos e anos e anos e anos comigo, alguns já são até, né, bem evoluídos. Eu não vou chamar de filhos na fé, eu não posso ter essa soberba. Verso 14, Pedro diz: saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Isso era normal no Oriente, tá? Esse beijo, ósculo santo, era normal beijar. A igreja tinha essa comunhão do beijo, né? Aqui a gente já tem do aperto de mão, do abraço. Eu não me sinto confortável ficando dando beijo em marmanjo, mas eles, era costume da época deles, eles beijavam, não é? Eles beijavam, se bem que eu não ligo. Tem homem que às vezes passa por mim e me dá um beijo ali de amor, eu sei, eu não vou ficar: tá repreendido. Não, a gente sabe da masculinidade da gente, a gente sabe da masculinidade do outro. O beijo não pode ser com maldade, é beijo santo. Até quando você for beijar uma menina da igreja, cuidado, rapaz, é santo, é santo. A igreja tinha esse costume aqui, é na pureza. Se puder beijar, bem, né? A gente aqui, né, dá um abraço, não é o nosso costume, né? Mas era costume deles. Paulo também, escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, ele fala do ósculo santo. O livro de Atos, quando Paulo se despediu da igreja, a igreja agarrou Paulo e beijou. A Bíblia fala que a igreja chorou com Paulo, os presbíteros choraram, porque ele ia para Jerusalém e disse que eles nunca mais veriam a face dele. Sabe o que a igreja fez? Todo mundo abraçou Paulo, e a Bíblia fala: e todos começaram a beijá-lo. Ósculo santo. Isso me leva a um beijo maligno, que é o beijo de Judas. Era costume. Judas traiu Jesus com um beijo. Vocês lembram quando Judas beijou Jesus? E Jesus fala: Judas, com um beijo me traíste? Porque beijo é um sinal de afeto, de intimidade, de amor, ao ponto deles chamarem de beijo santo. E Judas tramou com os soldados: olha, eles perguntaram: quem é Jesus? Aquele que eu beijar é Jesus. Ele foi lá e deu um beijo em Jesus e prenderam Jesus. Ele traiu Jesus com um beijo maligno. Não finja também ser aquilo que você não é. Tem que ter pureza nos relacionamentos da igreja. Não apunhale seu irmão pelas costas. Não imite Judas, jamais. Jamais. É o engraçado que Judas não disse assim: Jesus vai ser aquele que eu darei um tapa na face. Não. É aquele que eu vou esfaquear. Não. Jesus é aquele a quem eu beijar. E com um beijo ele traiu Deus. Mas uma outra coisa importante: a igreja não abandonou a prática do ósculo santo por causa da traição de Judas. Eles continuaram tendo o mesmo hábito. Judas não contaminou o hábito, Judas estava contaminado. Eles não deixaram de fazer aquilo que para eles era bom, e era uma forma também de tratar os irmãos com respeito e amor. Eu não posso deixar de falar uma outra coisa aqui. Se as igrejas se cumprimentavam assim, não deixava ninguém passar despercebido, e eu torno a exortar vocês nisso, como ousam a passar pelos irmãos e nem um tchau dá, como ousam a passar pelos irmãos da igreja e nem um bom dia dá. Olha, eu não estou nem exigindo que vá e beije, eu só estou pedindo cumprimente.
como Pedro fala com os irmãos aqui. Olha as saudações dele. Saúdem uns aos outros. É uma orientação dele, com um beijo de santo amor. A palavra no grego aqui para amor é ágape. É o amor que vem de Deus. É o amor de Deus, o ágape. É o amor sacrificial. É a entrega. É o amor puro. É com esse tipo de beijo aqui. Então, se a igreja lê as epístolas, se a igreja lê a Bíblia e entender como eles se tratavam, a gente vai tratar um outro melhor. Bem melhor. Então atente para isso. Quem é você na igreja? Quem é você? Comece a mudar. Mas eu sou tímido. Mas por favor, a sua timidez não te impede de cumprimentar, até mesmo de dar o que eu vou ler agora, a paz do Senhor para o irmão. Se não quer beijar, não beije, mas dê a paz do Senhor. Cumprimente, não faça mais isso a partir de hoje. Eu já falei isso algumas vezes aqui, que isso morra em nosso meio. Se tem alguém aqui que ainda faz isso, acabe. Trate os irmãos com respeito santo, já que eu não posso dizer beijo santo. Respeito santo. Humildade. E Pedro termina justamente dizendo: paz a todos vocês que estão em Cristo. Essa paz aqui ele dá a todos os que estão em Cristo. Essa paz aqui o mundo não recebe. É a paz de todos os que estão em Cristo. Quando ele escreve isso aqui, ou na verdade até mesmo quando a gente dá a paz do Senhor, não é como se a gente estivesse chegando e dizendo assim: bom dia? Interrogação. Para ver se a pessoa responde: não, não é bom dia. A gente dá um bom dia dizendo bom dia. É como se a gente estivesse dizendo que esse bom dia caia sobre você. Bom dia. É firme. Eu não estou perguntando se o seu dia é bom. Eu estou desejando você que isso caia sobre você. Está entendendo? Quando eles dão a paz, ou quando a gente dá a paz um ao outro, a gente não diz assim: a paz? A paz? Ponto de interrogação. Não. É paz. É como Jesus saudou eles depois da ressurreição. Paz seja convosco. Ele não perguntou, ele deu a paz. Tem um significado por trás disso quando a gente diz, hoje é difícil fazer isso, né? Paz do Senhor, varão. Paz do Senhor, varoa. A gente não está perguntando se você tem paz. É a nossa maneira de saudar, porque estamos em Cristo e estamos na paz. Não é a paz do Bob Marley, é a paz de Cristo. A paz do Bob Marley é querer juntar todo mundo na humanidade, uma utopia que é impossível. A paz de Jesus é, por mais que a igreja esteja sofrendo perseguição como estava aqui, a igreja tem paz com Todo-Poderoso, para sempre, amém. Conseguiram entender? Eu não tenho paz com os perseguidores, mas eu não sou mais inimigo de Deus. A bandeira branca foi levantada, porque Cristo morreu na cruz, perdoou os meus pecados, a ira de Deus foi desviada, e a paz caiu sobre mim. A ira cai sobre Ele, para que eu tenha paz, até mesmo orar e dizer: Pai, estou em Tua presença, ouça-me. E Ele ouve. Por quê? Eu tenho paz. Eu não sou um inimigo entrando na presença de um rei para negociar. Eu não negocio com Deus, irmãos. Sabe por que eu não negocio? Nem você pode negociar com Deus? Porque a sua dívida com Deus foi paga na cruz para sempre. Não tem negócio com Deus. Acabou. É por isso que eu digo, não é a paz do Bob Marley, é a paz do Cristo. Quando Ele morre, Ele ressuscita, Ele sabe o que Ele fez. Está consumado. Eu fiz por vocês. Então Ele chega para os discípulos e diz assim, e essa palavra, no grego, tem o mesmo significado da que é do hebraico, que é shalom. Shalom é paz, que os judeus falavam para o outro, né? Shalom é a paz. Foi traduzido para o grego esse termo. E Jesus veio estreando isso depois da ressurreição, dizendo para os seus discípulos: a paz seja com vocês. Ele não está perguntando,
Ele está dando a paz. É por isso que a gente se cumprimenta assim. Há 2000 anos, o povo de Deus se cumprimenta a paz do Senhor. E Pedro encerra a carta dizendo isso. E eu vou repetir com vocês: paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, eu quero encerrar voltando na parte do início do fim, que foi a última mensagem em Pedro. O amor à igreja. Amem a igreja. É como se fosse uma senhora eleita. Cuide da sua igreja. Eu ouvi uma pessoa dizer há pouco tempo, eu até fico feliz, assim: pastor, se eu pudesse eu morava na igreja. Estava sempre com os irmãos. Uma vez eu ouvi, e aqui eu encerro essa mensagem, uma pessoa que ajudava muito a igreja, sempre ajudando, dava tudo que tinha para a igreja. Se falta comida, dá comida. Se falta dinheiro, dá dinheiro. Se falta roupa, dá roupa. Faz tudo pela igreja. E um dia essa pessoa entrou no meu gabinete e conversou comigo. Sabe por quê, pastor? E ela não estava contando vantagem, porque eu sei que ela faz. Eu sei que ela faz. Ela chegou para mim: sabe por que eu ajudo e eu gosto de fazer? E eu abençoo a igreja com todo o amor do meu coração? Eu perguntei: por quê? Ela: porque um dia, eu sou crente há muitos e muitos anos, um dia eu não tinha nada na vida, e a igreja botava comida na minha casa, faltava tudo, e a igreja me dava. Se faltava roupa, a igreja me dava roupa. Se faltava comida, a igreja me alimentava. A igreja me sustentou durante muito tempo, e hoje Deus me abençoou. Eu tenho meu salário, eu tenho a minha independência, e hoje eu dou tudo para a igreja. E eu amo a igreja, porque quando eu mais precisei, foi a igreja que me vestiu, foi a igreja que me alimentou. Por isso que eu não falto o mês, por isso que eu não deixo de ofertar, de dar comida, dar roupa, dar dinheiro, tudo que for. Não é por barganha, não é querendo mais de Deus, é porque pelo que a igreja fez por mim, quando eu não tinha nada, os meus filhos eram pequenos. Eu amo a igreja, pastor. Eu amo a igreja. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Eu espero que eu nunca me esqueça disso, porque é uma lição. Eu não vou perguntar, mas quantos aqui já foram abençoados por igreja? E por essa igreja aqui também. Nunca fale mal da sua igreja. Ame a igreja. Como Pedro amava a congregação dele. Como João se referia também como a senhora eleita. Que seu amor cresça pela igreja do Senhor Jesus. E por essa congregação também. Deus te abençoe. Curve sua cabeça. Encerramos a maratona em Pedro. Depois eu direi qual será a próxima. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos na igreja. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está entre nós. Obrigado porque a Tua palavra foi pregada, Senhor. E eu sei que penetrou os corações, Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que a gente venha amar mais a igreja. Que a gente venha amar, cultuar a Ti, Senhor. Eu sei que é bom cantar louvores sozinho em casa, mas é muito melhor cantar junto da igreja, Senhor. Senhor Deus, tire a avareza dos nossos corações também, para que a gente ame a igreja dando aquilo que a gente tem. Senhor, e que a Tua graça feche a nossa boca, se um dia a gente pensar em falar mal da igreja. Não nos deixe ser ímpios, Senhor, mas purifique os nossos lábios. Que a gente venha honrar, ó Deus, os nossos líderes, e que a gente venha honrar os nossos liderados também, filhos na fé. Senhor, que a gente não deixe o desprezo tomar conta, para que a gente não despreze o outro irmão, mas que a gente cumprimente com respeito santo. Que a gente não passe mais fingindo que não vê o irmão, mas que haja esse amor também. Cuida de nós, Senhor, e que a Tua paz esteja conosco sempre.
Em nome de Jesus. Amém. Mesmo em meio ao fogo, como um escudo, na tempestade está.